Fala galera, bem-vindo ao canal de Biologia Bem na Bio com o professor Sóstenes. Eu espero que vocês estejam bem e que vocês aproveitem a aula. Se você não é inscrito, deixe aquele like e se inscreva também no canal para auxiliar e potencializar o meu trabalho. Nós vamos focar aqui numa revisão para o vestibular 2021 da UniOeste. E a gente vai iniciar com Biologia Celular para resolver também a listinha de exercícios que eu deixei disponível para você. Então vai lá no @profsost, bem na bio, baixa a lista e eu vou fazendo a correção dos testes também depois dessa parte de introdução. Biologia celular é um dos assuntos que pode aparecer na sua prova da UniOeste. Eu gostaria que você tomasse um cuidado muito grande com aqueles famosos componentes celulares e as suas funções. A UniOeste às vezes é detalhista, então tome cuidado para resolver a questão pensando sempre nos detalhes. Quando nós olhamos para as células, nós precisamos de um dispositivo chamado microscópio para executar o seu estudo detalhado. Nós separamos elas em procarióticas e eucarióticas, sendo que as eucarióticas são maiores, têm sistemas de endomembranas, tem um destaque muito grande aqui, ó, pela presença de um núcleo, que acaba sendo a maior organela aí, geralmente nas células. Então tem uma listinha de estruturas, suas funções ou finalidades. Núcleo interfásico, aqui o número 1, é um núcleo que está ali preparando-se para uma divisão celular. Ou aquele núcleo que está funcional, está expressando DNA, formando RNA. Essa expressão do DNA na síntese de proteínas é importante para manter as atividades celulares. Nesse núcleo interfásico, nós visualizamos o envelope nuclear, também chamado de carioteca, ou simplesmente envoltório nuclear. Ela é uma estrutura aqui de dupla membrana lipoproteica com poros para garantir uma comunicação entre o meio intranuclear e o meio extranuclear. Ali no interior nós visualizamos a cromatina, aqueles filamentos de DNA associados a proteínas histonas. Também é visível o nucleolo, que é um centro de formação de ribossomos. Então aqui na célula eucariótica, nessa região mais eletrondensa, mais condensada, serão formados os ribossomos. Todos esses componentes aqui internos, eles são banhados por líquidos que formam cariolinfa ou carioplasma, preenchendo aqui o interior desse núcleo interfásico. O envelope nuclear é formado por lipídios, proteínas, membranas lipoproteicas, e ele dá uma continuidade à região do retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático é um conjuntinho de rede, uma rede interna, um labirinto para o interior do citoplasma. A UniOeste pode destacar retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso, devido à presença dessas estruturas aqui, ó, chamadas de ribossomos, na sua face externa. Então, quando existem aqui os ribossomos associados a essa face externa, nós chamamos de retículo endoplasmático rugoso. Quando não existem, retículo endoplasmático liso. Então, a gente faz essa identificação. Também nós conseguimos identificar o ribossomo livre aqui no citosol ou citoplasma, ou a parte gelatinosa do citoplasma, que é o citosol ou hialoplasma. Esse ribossomo aqui, ele vai associar-se ao RNA mensageiro para a síntese de proteínas. E nós podemos ter vários ribossomos fazendo a leitura de um RNA mensageiro, e a isso nós chamamos de polissomos. Então, na sua mente aí, se aparecer os ribossomos, eles são formados de RNA ribossômico e proteínas, e eles são usados para a síntese de proteínas. Geralmente, essa síntese de proteínas aqui, enzimas e substâncias que são utilizadas aqui no citosol, ocorre por esses ribossomos livres. Quando ele está associado à membrana externa, ou à face externa da membrana do retículo, porque o retículo é uma membrana
simples, com uma bicamada lipídica, e o ribossomo está associado externamente ali, a proteína vai ser sintetizada, vai ser lançada aqui na luz ou no lúmen do retículo, vai ser encaminhado ao complexo ou aparelho de Golgi, as cisternas desse complexo de Golgi, no sistema de endomembranas. E aí ela vai ser direcionada para uma determinada região celular. Muitas vezes a prova fala em proteínas para exportação, que são lançadas para o meio extracelular, no mecanismo de secreção celular. Mas se ela perguntar especificamente quem realiza a secreção celular, o aparelho de Golgi ou complexo de Golgi. Um conjunto de sáculos ou cisternas achatadas, onde você tem uma face que nós chamamos de face cis ou de formação, onde as vesículas de transferência fazem a transferência da substância do retículo para a cisterna, ela vai sendo modificada, vão sendo adicionadas substâncias e as vesículas de secreção brotam na face trans ou face de maturação. E aí essa vesícula agora é chamada de vesícula secretora, ela vai se fundir à membrana e lançar o seu conteúdo no meio extracelular. Algumas proteínas são sintetizadas e são direcionadas para ficarem aqui na membrana plasmática. Então nós temos também esse direcionamento específico e pode rolar esse intercâmbio intenso entre a região do retículo e a região do aparelho ou complexo de Golgi. Do complexo de Golgi também surgem os lisossomos. Os lisossomos são estruturas muito importantes para reciclagem de componentes intracelulares em um processo chamado de autofagia. No interior dos lisossomos existem muitas enzimas que genericamente são chamadas de hidrolases ácidas. Elas atuam num pH 5, 5,5, um pH menor quando comparado ao pH citosólico, que é próximo a 7. E ali dentro cria-se um ambiente propício para essas enzimas garantirem essa digestão intracelular. Nós temos também mecanismos de digestão intracelular, mas de coisas que vieram de fora da célula. E a isso a gente chama de heterofagia. Então ela pode degradar lisossomo, degradar componentes próprios da célula, autofagia, ou quando compostos externos foram fagocitados pela membrana, o lisossomo pode fundir-se e aí promover uma digestão intracelular. Lembrando que a fusão do lisossomo com os vacúolos de fagocitose ou de endocitose são essenciais para formar o vacúolo digestivo ou lisossomo secundário e aí sim ocorrer essa degradação. Também nas células nós encontramos estruturas chamadas de centríolos. Quando nós olhamos para as células animais, esse centríolo tem o papel de formar cílios, flagelos e também o fuso acromático ou fuso mitótico. Então esses cílios, esses flagelos serão projeções da membrana celular ou plasmática, mas que tem uma base de formação, o nosso querido amigo centríolo. Quando nós olhamos para cílios e flagelos, são estruturas que servem para a movimentação de coisas, ou até da própria célula, se a gente pensar lá no espermatozoide, no gameta ou a célula reprodutiva dos animais. O fuso mitótico acromático, essencial para a separação cromossômica durante a divisão celular. Quando nós olhamos para as mitocôndrias e para os cloroplastos, eles podem estar associados a mecanismos bioenergéticos, como a respiração celular aeróbica, que é dividida em 3 etapas. Glicólise, que ocorre no citosol, e aí a etapa do ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa, que ocorre no interior da mitocôndria, sendo que o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico ocorre na matriz mitocondrial e a fosforilação oxidativa ocorrerá na membrana interna das mitocôndrias. Então, das 3 etapas, 2 etapas da respiração celular associadas às mitocôndrias.
Os cloroplastos, eles estão desenhados aqui ou representados fora. Eu quis fazer aqui basicamente a representação de uma célula animal. Os cloroplastos existem nas algas eucarióticas, existem nas algas, que são seres eucarióticos, aí classificados lá atualmente no reino chamado protista, e também nos vegetais. Então, quando nós pensamos nesses seres, eles têm o cloroplasto, que vai armazenar a clorofila. Ela estará aqui na membrana dessa bolsinha chamada tilacoide. E aqui no tilacoide vai ocorrer a fase clara do processo fotossintético. Enquanto que no estroma, essa porção gelatinosa, nós encontramos aquela famosa enzima rubisco, que é essencial para a ocorrência da fase escura. A etapa de produção dos carboidratos, o ciclo das pentoses, caracteriza aí uma reação importante na fase escura do processo fotossintético. Cloroplastos, fase clara e escura da fotossíntese. Mitocôndrias, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, etapas da respiração celular aeróbica. Também nas células é comum a identificação de uma estrutura chamada citoesqueleto, formado por microtúbulos, esses aqui mais espessos, filamentos intermediários e microfilamentos ou filamentos de actina, os mais fininhos. Lembrando que isso aqui em nível microscópico, né, gente? Mas microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos são estruturas importantes para dar suporte, para dar resistência, para garantir movimentação na estrutura da célula, e isso a gente chama de citoesqueleto. Nós entraremos agora nos mecanismos de divisão celular, que serão importantes para a nossa avaliação. Na divisão celular mitótica e na divisão celular meiótica, você vai ter que ficar ligado na variação da ploidia celular. Então, tanto a mitose quanto a meiose são divisões nucleares, portanto, elas só ocorrem nas células eucarióticas. Depois dessa divisão nuclear, existe a citocinese, que é a divisão citoplasmática, centrípeta, estrangulando nas células animais, e centrífuga, ou seja, de dentro para fora, nas células vegetais, nas algas. Mas a mitose e a meiose são divisões nucleares e posteriormente ocorre a citocinese, que é a divisão citoplasmática. Aqui nós temos a representação da ploidia de células em mitose. Uma célula entra em mitose e forma duas células geneticamente iguais, se não ocorrerem nenhuma das alterações cromossômicas, nenhum erro na separação de cromátides irmãs. É dividida em 4 etapas o processo, em ordem: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Destaque para a metáfase e a anáfase. Lá na metáfase, nós temos a formação de uma estrutura importante chamada de placa equatorial. Os cromossomos posicionados na placa equatorial, eles estão em metáfase, numa fase mais visível dessa unidade, chamada de cromossomo. Lá no período de interfase, ou período de preparação, que é subdividido em G1, S e G2. A UniOeste pode fazer uma relação com o gráfico. G1, S, G2, períodos da interfase, períodos da preparação para a divisão. Na fase S ocorre duplicação do material genético. G1 tem início a síntese de proteínas, vai se estender até o final da G2. Algumas proteínas ainda se estendem até o início da mitose, mas a prova foca aqui na fase S, que é uma fase em que ocorreu a duplicação desse DNA. Na interfase, naquele núcleo interfásico anterior, a gente via a cromatina. Agora, isso vai espiralizando, espiralizando. Na prófase tem início essa espiralização. E na metáfase
nós temos o máximo dessa espiralização, dessa condensação, e eles são bem visíveis aqui na placa equatorial. As fibras do fuso se prendem ao cinetócoro no centrômero, contração dessas fibras do fuso, e aí vai ocorrer na anáfase a separação das cromátides irmãs. Isso vai ser muito importante. Lembrando que essa etapa aqui é a etapa de metáfase. A melhor fase de estudo cromossômico. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Eu vou formar 2 núcleos mantendo a mesma ploidia. Isso é importante para a regeneração, isso é importante para crescimento nos seres multipluricelulares. Já a meiose, ela tem uma redução na ploidia celular. Formamos aqui ao final 4 células geneticamente diferentes, devido àqueles eventos de segregação independente e de crossing over. Aqui nós teremos uma divisão 1, que é reducional, prófase 1, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese como subfases. Na prófase 1 ocorrendo crossing over, trocando fragmentos de cromossomos homólogos. Metáfase 1, eles vão estar pareados numa região placa equatorial bem bonitinhos, e na anáfase 1 separa os cromossomos homólogos. E essa separação dos homólogos representa essa redução na ploidia. Então a primeira fase é de muito destaque, tem crossing over, tem separação de homólogos. Crossing over na prófase 1 da meiose e a separação dos homólogos na anáfase 1. A divisão 2 é uma divisão equacional. Ela mantém constante aí, aqui ó, de N para N, esse número de cromossomos. Mas lembrando que a meiose é uma divisão nuclear importante para a formação de gametas, por exemplo, no mundo animal, para a formação de esporos, por exemplo, no mundo dos vegetais. É uma divisão com redução na ploidia. Se a prova trouxer em gráficos, esse gráfico aqui, G1, G2, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ao final eu vou formar 2 novas células com a mesma quantidade de DNA. Então comecei com X, duplicou durante a interfase, a anáfase separa a cromátide irmã, tem essa redução na quantidade de DNA e as 2 células formadas têm a mesma quantidade de DNA. Se fosse uma meiose sóste, ia ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e depois telófase. Ia reduzir a metade, eu ia ter X sobre 2 de DNA se fosse uma representação gráfica de meiose. Então cuidado com esses tópicos para a prova da UniOeste. E aí eu quero fazer a correção de 3 questões para mostrar como a UniOeste já fez cobrança para vocês. Então vai aparecer aí para você a questão de número 1 com relação às estruturas e funções celulares. Assinale a alternativa correta. Na questão número 1, tenha cuidadinho para fazer a correção. Anote os itens que você não entendeu. Qualquer coisa, entre em contato com o SOST, que eu te ajudo. Mas aqui eu quero explicar, apontar os equívocos para você brilhar na prova da UniOeste e acertar o maior número de questões. Número 1, letra A. Os lisossomos não participam com enzimas proteolíticas durante a metamorfose de um girino. Falso. Essas enzimas proteolíticas que a UniOeste citou são enzimas que vão promover essa degradação ou digestão de proteínas. Então eles participam, risca aquele não lá, porque ocorre participação. Sim, então há participação. As enzimas, de uma maneira geral, são chamadas de hidrolases ácidas, lá no interior dos lisossomos. Tem enzima para digerir proteína, tem enzima para digerir lipídio, tem enzima para digerir carboidrato. É uma galera de enzimas. Letra B. Na B está escrito: os ribossomos estão relacionados com a síntese de alguns glicídios e com a produção de grânulos de zimogênio.
Quando nós falamos em síntese de proteínas, aí nós associamos aos ribossomos. Então é falso, são proteínas sintetizadas ali. Os carboidratos, eles podem ser sintetizados livres ali na região do citosol. Tem parte de carboidrato que vai sendo modificado no interior de mitocôndrias. Tem parte de carboidrato que vai sendo conectado, juntado à proteína lá no aparelho de Golgi. Mas os ribossomos são associados à síntese de proteínas. Aqueles grãos de zimogênio citados são substâncias químicas ali inativas sintetizadas e geralmente liberadas em vesículas, em bolsinhas. E esses grânulos de zimogênio depois serão liberados e eles serão ativados para executar alguma função. Mas ribossomo é síntese de proteínas. C. Centríolos são encontrados em células animais? Sim, são constituídos por microtúbulos e podem se autoduplicar? Perfeito, isso é verdade. O microtúbulo que a Unioeste citou faz parte da estrutura. Os centríolos não são envoltos por membrana. Os ribossomos também não. Se nós analisarmos aqui a estrutura, eles têm microtúbulos na composição. Nós teremos 9 trincas de microtúbulos na composição do centríolo. Então isso está certinho. Pode se autoduplicar? Nesse período de interfase aqui, quando a célula está se preparando para essa divisão, essa duplicação vai ocorrer para essas estruturas chamadas de centríolos. Então, perfeito. Na membrana interna da mitocôndria ocorrem duas etapas da respiração celular, a glicólise e o ciclo de Krebs. Na membrana interna da mitocôndria ocorre a fosforilação oxidativa. O ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico ocorre no citosol. Errou! A glicólise ocorre no citosol. O ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ocorre na matriz mitocondrial e a fosforilação oxidativa na membrana interna. Então, por favor, glicólise no citosol, ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, na matriz mitocondrial e a fosforilação na membrana interna da mitocôndria. E nos cloroplastos, as moléculas de clorofila A e B estão situadas na matriz coloidal ou estroma. Percebeu o detalhezinho, né? Tem clorofila? Sim! A clorofila é uma proteína sensível à luz, só que essa clorofila está na membrana do tilacoide para a ocorrência da fase clara do processo fotossintético. Ali no estroma, na região gelatinosa, vai ocorrer a fase escura. Aqui não depende de luz, tá? Então é falso. Questão número 2 da Unioeste. Ela representa para nós, em relação ao processo meiótico, é correto afirmar que o crossing over ocorre sempre em cromossomos não homólogos. Na letra A é falso. Falso. Daí você vai falar, Soachi, crossing over, ele vai ocorrer entre cromossomos homólogos. E os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos do mesmo par, sendo que um foi de origem paterna e outro foi de origem materna. Então são cromossomos do mesmo par. São cromossomos homólogos. Entre os homólogos ocorre o crossing over na prófase 1 da meiose. Então nós temos essa identificação. Não esqueça que é durante a meiose, durante essa formação de gametas. Letra B. Na letra B, nós teremos a seguinte referência. O produto da meiose é igual a duas células filhas com a metade da quantidade de DNA da célula mãe. Opa! É metade da quantidade de DNA. Só que se nós olharmos aqui, ó, final, 4 células filhas. Então,
4 células filhas. E essas células, elas são haploides. São N. Elas vão ter uma referência. Vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Nós temos aqui um parzinho de cromossomos homólogos. Então, vou fazer a referência de um cromossomo do papai e da mamãe. Passou G1, S, G2. Na interfase, vai estar na forma de cromatina. Não é visível lá, bonitão. O cromossomo, tá tudo espalhado. Então, passou G1, S, G2. Opa, a representação que eu faço aqui é só para tu lembrar que existiu a duplicação. Então, lá na metáfase 1, eles vão estar pareados e bonitinhos e condensados lá na placa equatorial. E depois, aqui vai ter uma separação dos cromossomos homólogos. Então, lá na anáfase 1, separa homólogo. Só que um pouquinho antes, na prófase 1, ocorreu o crossing over, a troca de fragmentos. Trocou um pedacinho entre os cromossomos homólogos. E aí depois separa. Na segunda divisão, você tem a separação das cromátides irmãs. Tá aqui. Separou aqui cromátide e separou aqui cromátide. Então você tem primeiro a separação de cromossomos homólogos, depois a separação de cromátide irmã. Na anáfase 1, separação de cromossomo homólogo, na anáfase 2, separação de cromátide irmã. Então, se eu comecei aqui com X de DNA, aqui duplicou, foi para 2X. Aqui separou, vai ser cada uma das célulazinhas, vai ter X de DNA. E aqui depois separou de novo, então X sobre 2. Então, eu vou formar 4 células com a metade dessa quantidade de DNA. Então, por isso equivocado. Tenha em mente, cuidado nessa separação. Quando tem parzinho de homólogo aqui, a gente faz representação de célula diploide. Quando tem apenas um cromossomo do par, a gente faz representação de célula haploide. Então, quando vai mantendo aqui o parzinho de homólogo, é diploide. Depois separa, tá? Na letra C, não ocorre a formação de placa equatorial durante a metáfase 1 e a metáfase 2? Risca esse não. Você vai falar, por que, Soares? Porque ocorre. Ocorre a placa equatorial e esses cromossomos ainda estão ali aproximados, pareados, para depois separar na anáfase 1. A meiose 2 é caracterizada pela formação de quiasmas através do complexo sinaptonêmico. Uau! Mas isso tudo é errado. O quiasma é o pontinho de troca, ali onde lembra a letra X. E isso vai ocorrer na prófase 1 da meiose. E a UniOeste fala que é na divisão 2, então está equivocado. Na letra E, os cromossomos homólogos separam-se durante a anáfase 1 e durante a anáfase 2 separam-se as cromátides irmãs. Perfeito? Então, a anáfase 1 separa cromossomo homólogo, a anáfase 2 separa cromátide irmã. Então, essa é a minha representação, tá bom? E também trouxe uma questãozinha de número 3 que vai aparecer. E essa questão de número 3 fala sobre componentes químicos celulares. De uma maneira geral, se a UniOeste viajar aí em alguns componentes, mas é rapidinho só para refrescar a sua memória, pois eu sei que vocês estão estudando fortemente para a UniOeste. Tá lá, lipídios devem estar presentes em uma dieta saudável. São necessários para a absorção das vitaminas A, D, E e K. Gente, isso é verdade. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K são lipossolúveis. Então, se solubilizam em lipídios, isso facilita a absorção. Na letra B, por que está errado? Enzimas são proteínas que atuam apenas em reações de quebra de moléculas. Pepsina e lactase quebram proteínas e lactose, respectivamente. Mas as enzimas também atuam na ação de síntese. Não é apenas em quebra, gente. As enzimas digestivas que a UniOeste citou ali fazem digestão,
fazem quebra, mas as enzimas também atuam na produção de substâncias. Na DNA polimerase, por exemplo, ela vai ser importante para a produção e duplicação lá, formação da nova fita durante a duplicação do DNA. Então é falso. Por que a C está equivocada? A quitina, um dos componentes do exoesqueleto de artrópodes, é um exemplo de proteína quaternária. Risca. Quitina é um polissacarídeo estrutural. Quitina e celulose são polissacarídeos estruturais. As proteínas, elas podem ter uma estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, como a hemoglobina, mais de uma cadeia polipeptídica. Mas a quitina é um polissacarídeo estrutural. D. Ácidos nucleicos são formados por glicídios, ácido fosfórico e base nitrogenada. Opa, isso é um nucleotídeo. Fosfato, pentose e base, um tijolinho. As bases adenina e timina ocorrem exclusivamente no DNA. Risca lá a adenina. Você vai falar por quê, prof? Porque adenina, citosina, guanina são comuns a DNA e RNA. Não escreveu o nome inteiro porque faltou espaço, tá? Timina é exclusiva do DNA e uracil ou uracila do RNA. Então, equivocado. E o colesterol, importante elemento de biomembranas, é um fosfolipídio produzido no fígado. Risca fosfolipídio. Ele é um lipídio do grupo dos esteroides. Então, opa! Nas membranas biológicas, eu tenho fosfolipídios e tenho colesterol. E eles são importantes para a estruturação de membrana, inclusive as endomembranas, ou seja, as membranas internas do retículo da mitocôndria, do envelope nuclear. Mas fosfolipídio é um tipo de lipídio, esteroide é outro tipo de lipídio. Então é equivocado. Tá bom, gente? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso vai ajudar o meu trabalho. Muito obrigado e até a próxima, porque a gente vai ver genética molecular, a gente vai ver genética mendeliana, zoologia. Acompanhe os próximos vídeos. Um abraço e um bom estudo a todos!